Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Rafa. E eu sou a Alice. Somos 3 dermatologistas que se uniram para enfrentar um desafio em comum, o tsunami de novidades da nossa especialidade. E foi dessa necessidade que nasceu a Atualiza Derma, o seu podcast de atualização no mundo da dermatologia. E hoje a gente vai mergulhar nesse tema que invadiu os nossos consultórios e as redes sociais, Muito. né? Queda de cabelo e uso de medicações anti-obesidade. Aumentou Bigove, muito, Ribelsus, Monjaro. né? Aumentou muito o número de pacientes que chegam usando e é uma queixa muito frequente. Às Muito. vezes você nem pergunta, o paciente já chega falando. Sim. E aí quando você vai investigar, ele está em uso das medicações. Uhum. Exato. Mas, né, acho que você vai dizer pra gente o que temos de evidência, se realmente são as medicações que causam ou não. Ninguém mais, ninguém menos do que a nossa cabeludíssima Alice Alice Cortes, Cortes. preceptora do ambulatório do Hospital do Servidor Municipal. Exatamente, gente. É um tema super atual que vai chegar no consultório do dermato, do endócrino, do Uhum. nutrólogo. Então, Uhum. acho que todo mundo deve ouvir esse episódio para entender melhor o que está acontecendo. Uhum. Vamos categorizar primeiro. Então, o primeiro grupo desses anti-obesidade são os agonistas de GLP-1, né? Que é a semaglutida, que pode ser a forma injetável, né? Tem o Wegovy, o Ozempic, ou a forma oral, que é o Ribelsus, tá? Uhum. O segundo são os agonistas duais, que aí seria do GLP-1 e do GIP. Uhum. E aí a tizepatida, que é o famoso Mounjaro, Uhum. né? E o que me chamou super atenção? Vocês sabiam que houve um aumento do uso em 700% em 4 anos nos Estados Unidos Meu Deus. de pacientes não diabéticos tomando essas medicações? É. A gente não tem esse dado do Brasil, mas se a gente for fazer um estudo parecido, Extrapolar, né? exatamente, vai dar bem parecido, porque as pessoas estão usando muito, com indicação, sem indicação. Mesmo. Tema super atual e relevante, né? E aí, no final do episódio, a gente vai ter o nosso cafezinho, que nesse episódio tá Não, muito tá demais. especial, né? Tá. Gente, tô muito ansiosa. Alicinha, o que você vai trazer pra gente? Vou trazer dicas para vocês orientar os pacientes com eflúvio telógeno, tá? A cuidar do cabelo, a cobrir falha, a passar Maravilhoso. pelo período de queda. Coisa que a gente nunca vai aprender na Exatamente. residência, só na vida. Para ninguém sair Facilitar a falando, vida aí. tem que esperar, não tem o que fazer. Não pode falar Até isso. porque as pacientes ficam muito Gente, chateadas. muito Você- ansiosas. Eu confesso que já fiz isso. Já Não fiz isso em algum pode. momento da minha vida. E essas dicas vão diferenciar os ouvintes de outros médicos. Aham. Não certeza, sabem, com então certeza. individualizam muito a sua prescrição, a sua consulta. Sim. Então vamos lá. O que a gente vê no Instagram são aquelas, né, manchetes super sensacionalistas, que Mounjaro causa queda. Uhum. Mas é isso mesmo, né? É a por aí? medicação, É a né? medicação ou é o efeito, né, que ela faz da perda de Perda peso? de peso. Exatamente, Rafa. É a perda de peso induzida por essas medicações que induz o eflúvio. É isso que a Nada gente do tem. medicamento, gente. Por enquanto, nada. Então, estamos gravando 30 de março de 2026, né? Vamos resguardar. É. E, por enquanto, não temos nada publicado que associe diretamente o uso dessas medicações à alopecia, à queda de cabelo. Né? Uhum. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas de onde saiu isso tudo, Sim. né? É. Então, em 2024, no JADV, eles publicaram um estudo que era uma análise de desproporcionalidade, tá? Naqueles pacientes que usavam tizepatida e semaglutida e que relataram que tinham quadros de alopecia, Tá. tá? Com base em que eles fizeram isso? Numa análise dos bancos de dados de notificação de efeito adverso do FDA. Tá. E essas notificações eram espontâneas, então muitas vezes era relato de prontuário do médico, Entendi. às vezes era ligação do paciente. Uhum. Então foi tudo num balaio de gato. Tá. Qualquer pessoa que passou por qualquer problema capilar durante o uso achava, eu acho que tá associado, né? Ligava lá e falava. Notificava. Então a gente tem que ter cuidado, Uhum. né? Porque nem sempre vai ser a mesma coisa. Às vezes Uhum. é quadro de eflúvio que tem lá, às vezes é um quadro de alopecia androgenética, então não dá pra gente saber. Mas, de qualquer forma, esse estudo concluiu que existe uma relação de associação entre o uso dessas medicações e a alopecia.
E é importante, existe associação. Tá, A gente não estabelece aqui causalidade. tá. A gente não pode falar isso por Isso é muito enquanto. importante ter esse Tá. conceito, né? Então, eles não podem causar androgenética, por exemplo, porque eu vi alguns posts até falando disso. Que ele induz androgenética, sabe? Não tem estudo da pessoa que falou isso, tirou isso não sei da onde, né? Estamos falando aqui, então, de eflúvio telógeno agudo, né? Exatamente, é eflúvio Uhum. telógeno. Tá. Esse caso da androgenética, Ana, cara, é um erro que às vezes eu vejo muitas pessoas fazendo. Pensa o seguinte, então você já tem lá uma genética para alopecia androgenética, você até tem uma rarefação que você nunca nem percebeu. Uhum. E aí você toma essas medicações, passa por um eflúvio, que é um baita de um eflúvio. E na hora que você tá lá naquela fase de resolução, você vê que você não recupera a densidade. Você literalmente tem uma exacerbação do quadro da alopecia androgenética. E não é porque você tomou essa medicação e ela atuou diretamente na fisiopatologia da alopecia Entendi. androgenética. É simplesmente porque ela induziu um eflúvio muito grande e você não tem substrato suficiente para alcançar essa demanda, para repor tudo que Então, você como tem se que eu repor. estivesse acelerando um diagnóstico de uma androgenética que talvez eu já fizesse estava há ali 15 anos. latente, né? Exato, é isso, um desmascaramento, uma exacerbação Tá, de uma coisa que já estava ali. tá. Então, esses pacientes geralmente não conseguem recuperar a densidade depois de um tempo, é isso? Isso. Então, logo depois que ele passou de um eflúvio, eu espero um tempo para poder pensar numa androgenética? Como que funciona? E, normalmente, por exemplo, você faz uma avaliação em 6 meses. Normalmente, Tá. a partir do momento que eles atingem a estabilidade do peso, a queda vai melhorando. Então, dá mais ou menos aí uns 6 meses. Mas eu não posso, então, fazer um diagnóstico de uma androgenética no meio de Durante um o eflúvio? Não, Ah, é difícil, tá? Eu Por sempre quê? lembro de você. Porque você vai ter muito... Dá você vai vontade, ter, não dá? Dá você vai ter vontade. um monte de fio de repilação, que às vezes tá fininho, e aí você vai falar que é fio fino. Confunde verdade. muito, né? Então, não, deixa Aí quieto. começa um minoxidil no meio, induz um shedding. Aí é babado. Aí você lascou seu peso. Então, é basicamente isso. Entendi. Tá? Não temos evidência, né? Espera estabilizar o peso, o eflúvio, estabilizar, e aí sim você avalia depois Você de 4 a avalia. 6 meses. Porque aí você não come bola, Uhum. entendeu? Separar o joio Faz do sentido. trigo. Exato. Você... Depois que... Depois que passa. Como minha mãe bem Como dizia. minha mãe dizia. Exatamente. Legal. Amiga, mas podia explicar pra gente como que é esse impacto, então, no cabelo, no eflúvio, né? Por que ele se deve? Como que é? Então, Rafa, vamos só entender um pouquinho o conceito do eflúvio, né? Às vezes as pessoas se perdem um pouquinho. Então, o eflúvio é aquela queda aguda que vai acontecer, normalmente 2 a 3 meses do gatilho inicial. Então, um gatilho é qualquer estresse metabólico. Uma cirurgia, o uso de uma medicação, uma anestesia, Uhum. Até uma IVAS, né? uma IVAS. Pode estar. Exatamente. E aí, ele tende a se resolver em torno mais ou menos aí de 3 a 4 meses após a resolução desse gatilho. Então, se for algo pontual, 3 a 4 meses depois. Se é um gatilho que se estende, mais tempo, Uhum. tá? Mas ele não deixa uma falha permanente depois. Ele não leva ali uma rarefação definitiva. Uhum. E é isso que vai diferenciar ele do resto das alopécias, né? Uhum. Como a gente vê. E aí, essas medicações, por que elas induzem o eflúvio? Porque elas geram uma perda que muitas vezes é rápida e importante. Então, aqui a gente vai levar em conta magnitude e velocidade dessa perda, Tá. né? E por isso que ela tende a durar aí mais ou menos até quando essa pessoa estabiliza. Então, se o paciente chegou para mim, tô usando Mounjaro, tô com queda. Primeira coisa que eu falo, qual o plano do seu endócrino? Uhum. Nutricionista. Ou nutricionista. Você tem para perder quanto? Qual que é o seu alvo? Qual a dose que vocês estão usando? Aí, às vezes, eu não tenho plano. Eu falei, então você vai voltar lá e vai pedir um plano. Ela é muito brava. E vem me trazer. Porque senão eu vou falar com ele, olha, o seu filho vai durar, meu filho. Aham. Se continuar essa velocidade, Aham. não tem muito o que fazer, Aham. entendeu? Então, basicamente... E a gente tem esse dado se é a magnitude da perda de peso ou a velocidade que interfere mais ou não? Rafa, no fim, os dois, né? A maioria das vezes o paciente tá lá com os dois, mas a gente tem relato de que algumas pessoas são mais sensíveis. Então, às vezes, aquela pessoa, não sei se vocês já viram, sei lá, começa com um Mounjaro 2,5
e abre um eflúvio enorme. Uhum. Então, tem pessoas que têm uma maior sensibilidade. Mas, na maioria das vezes, tem a ver com essa quantidade e intensidade. Uhum. E é engraçado porque os pacientes relacionam direitinho o gatilho sendo o pico do emagrecimento. Então, quando ele perde mais, ele fala, ai, doutor, é mesmo, no mês tal eu perdi. Aí você faz as contas, a queda tá vindo 2, 3 meses, meses aham. depois. Mas eu tô pegando queda antes, gente. Tô pegando queda 1 mês E antes. tem um número místico, assim, de quanto, né, o paciente perdeu, a velocidade que ele tá perdendo, que poderia já induzir esse eflúvio ou não? Os estudos apontam uma perda superior a 15% do peso corporal. É bem comum da gente ver, né? É. Ou mais de 3,5 kg, assim, no Por mês. Muito comum também. É. Super, gente. O paciente, tem gente perdendo 15 quilos no mês. Monjá no Paraguai. Ah, É. E tem diferença entre os homens e as mulheres? O eflúvio é o mesmo? Tem um estudo, que na verdade foi retrospectivo, né? Uhum. Que concluiu que é mais comum nas mulheres, Tá. tá? Então, às vezes, a mulher, ela perde menos peso quando a gente compara com o homem e apresenta esse eflúvio. E, às vezes, o homem perde até mais e não tem essa queixa de queda. Só que o que acontece? É um estudo que tem viés, né? E mais do que isso, o homem, ele tende a não reparar muito. Uhum. Então, às vezes, quando ele repara, é porque Sim. tá caindo demais. E ele repila rápido também, porque é curto o tempo, né? Exato. Que ele precisa pra É, repilar. às A vezes ele mulher... raspa a cabeça, entendeu? Exatamente. No banho, raramente, nossa, dificilmente eu recebo um homem com cabelo, né, curto, claro, Geralmente que é a chega esposa assim, falando sabe? Exato. do travesseiro, assim. Exato. Então, assim, eu Tem não razão. levo muito em conta, não, porque eu acho que tem isso, esse fator, sabe? Confundidor. E tem Uhum. relação com a dose do remédio? Quanto maior a dose, maior o eflúvio? Tem. Então, tem estudos que mostram isso sim, só que é aquilo que eu falei, tem gente que é mais sensível. E maior dose, talvez, vai levar uma Vai maior levar uma perda maior também. velocidade. Então, não é exato. pela dose do remédio, né? É, E entendeu? aí, esse início desse eflúvio, ele é geralmente um clássico 3, 4 meses depois? Ou ele pode acontecer de forma mais precoce? Porque eu lembro que na dengue, no Covid, é mais precoce, né? Um mês, 2 meses? Dengue é 1 mês. Tá. Dengue, esse último surto aí, a gente tá pegando o pessoal com 1 mês. Avassaladora. É. Vacine-se. Mas eu lembro de um caso, um paciente meu, tem dia até mês passado. É. Gente, ele perdeu 20 quilos em 1 mês. Meu Deus do céu. 20 quilos. E aí ele fez um eflúvio com 45 dias. Uhum. Então eu acho que, o que eu entendo hoje, a depender do grau de estresse metabólico, a gente altera Entendi. a data de início desse eflúvio. Então, se a gente for pegar o grau de estresse metabólico de uma dengue grave, de uma covid, é bastante estresse. Uhum. Então, isso pode adiantar esse eflúvio, Uhum. né? E você tá lá no seu consultório, recebeu o paciente que tá em franco eflúvio. Como que você conduz essa investigação inicial? Então, primeira coisa, eu vou pedir o plano dele de tratamento, tentar ver como que o endócrino alinhou isso com ele, ou nutrólogo, enfim, nutricionista. Se ele não passa com o nutricionista, eu oriento a passar. Por quê? Tem relato também associando ao déficit de ingestão proteica. O eflúvio é o déficit de ingestão de proteína. Tá bom. Então, ele tem que ter ali uma taxa boa, mais ou menos aí 1,5 gramas quilo de proteína ao dia. Tá. Gente, Tá. tem muita gente se automedicando com essas, Muito. né, medicações aí do Paraguai. Muito. E aí não Muita tem a gente. dieta Não tem adequada. acompanhamento nenhum. É. Exatamente. Aí faz a sarcopenia, né? E aí, de exames, geralmente, o que você pede? Eu vou pedir, é como se eu tivesse, tô cega. Pode ser. Pode ser o remédio? Pode, mas pode ser eflúvio por outra coisa. Então, Verdade. pode ser um eflúvio por sífilis. Pode ser um eflúvio, Verdade. enfim, por anemia. Então, eu Uhum. vou pedir, independente disso, o rastreio para eflúvio, Uhum. né? O que eu peço? Hemograma, função tireoidiana, acabo pedindo uma função hepática também, sorologia, o VDRL aqui. O FAM, aí eu individualizo, não costumo pedir sempre não, tá bom? Uhum. As outras coisas, gente, tipo B12, vitamina D, zinco, a gente falou no episódio de suplementação. Volta lá se você não viu. Específico para eflúvio, não tem por que você pedir. Tá bom. Mas eu acabo, como é uma pessoa que provavelmente não está comendo direito, provavelmente está com uma sarcopenia, eu acabo pedindo para avaliar também. Não faz sentido. E pensando em aporte proteico, qual que é o alvo que a gente deve mirar?
1,2 a 1,5 Tá. grama quilo dia. Normalmente é Beleza. isso que a gente coloca. Aí a Nutri vai alinhar isso com ele. E aí você prescreve alguma coisa para esses pacientes? Como que você faz? O que acontece? Se é um paciente que, por exemplo, está em eflúvio, mas eu vejo que, por exemplo, é uma mulher que alisa o cabelo, ela descolora o cabelo, enfim, ela já tem uma fragilidade ali, então além do eflúvio, ela tá com quebra também, vale a pena associar o Ex-Nutriment, que é ou o Silício Max, né? Que é o silício. Falamos muito, né? No Falamos episódio muito, anterior. exatamente. A cistina. Então, esses que ajudam também na qualidade da Não, haste. você não vai explicar a teoria da fábrica pra gente? Marca registrada agora, doutora Alice. Gente, a Alice não vai. Você nunca mais vai encontrar a Alice e não lembrar da teoria da fábrica. Então qual que é a teoria da fábrica? Vai. Pra quem não ouviu o episódio anterior. Volta pra ouvir a segunda vez, mas a gente tem que ouvir ela É a de novo. terceira É vez. a terceira vez, da verdade. fábrica. Então, temos lá nossa fábrica. Se eu tenho uma queda muito alta, eu tenho uma demanda de produção muito alta, né? De fio. Uhum. E aí, o que acontece? Se eu tenho uma demanda muito alta, eu preciso de suprimento, eu preciso de matéria-prima para fazer esses fios. Uhum. Então, nessas situações, faz sentido a gente fazer uma reposição. Claro que não uma hipersuplementação, mas uma reposição do que a gente tem evidência para conseguir suprir. Beleza. Mas não é para encurtar tempo de queda. Então, o tempo de queda já está determinado. Isso é um erro que o pessoal comete e fala pro paciente: ah, fulaninho, toma isso aqui que sua queda vai passar rápido. Não é a ideia. É só pra gente ajudar esses fios novos lá que estão se formando. Eu falo pro paciente assim: é um berçário na sua cabeça. Então, a gente tem que cuidar dessas crianças, alimentar, evitar muito calor. E o paciente adora. Eles devem amar. O berçário Da está fábrica ótimo. ao berçário em 30 segundos. Eles morrem com essas analogias. Mas aí tem um detalhe super importante, que é o É. minoxidil. Tá. Porque eu Vocês já iam vi perguntar. muita gente, Tem muita exatamente, gente. Tem que muita gente que prescreve. prescreve. Porque às vezes no desespero, eu falo assim, ai meu Deus. Dá uma agonia, É. né? Você não ouviu o episódio anterior, não viu a nossa newsletter com a tabela de Exatamente. suplementação. E aí? Aí precisa. É. O minoxidil, se você prescrever ele, e a pessoa tá no início ou no meio do eflúvio, vai dar ruim. Porque ela vai ter o shedding. Uhum. O que é o shedding Vocês mesmo? lembram? O shedding é aquele eflúvio por liberação prematura do fio, que o minoxidil induz. Então, esse é o minoxidil. Quer dizer, esse é o efeito E dele. o shedding dura quanto tempo, mais ou Em menos? torno de 6 semanas, Então, né? do E início. é logo na introdução. Logo na introdução. E aí o paciente que já tá Já ali tá no com uma eflúvio. queda, exato. Imagina. Aí você prolonga ainda, intensifica, né? Por 6 semanas essa queda, é desesperador. Por isso que você precisa que esteja estável. Exatamente. E isso vale para oral e tópico, tá? Os dois induzem isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, uso tópico. Vai dar menos. Não é. Então, tem algumas situações em que eu acabo deixando o minoxidil. Tá. Não é para encurtar eflúvio, antes que me queimem Não, aqui. não vão. Não é isso. Ah, Pensa assim, então você tem aquela paciente feminina que ela já tem um fio fino constitucional. Então, desde nova ela tem, ela já tem por si só aquela entrada, já aparece couro cabeludo. Ela vai passar por esse eflúvio. Ela vai voltar, gente, mal. Então, ela vai voltar com uma cobertura ruim dele. Então, às vezes, naquela fase final, eu sento com ela e falo, fulana, dá pra gente melhorar a sua cobertura, mas vai ser um uso contínuo, que é o minoxidil. E como que eu sei que o paciente está no final do eflúvio? Além dele relatando, né? Você faz o diário de queda. Hum. Então, os pacientes de eflúvio, todos os meus pacientes, eu falo assim, você vai pra casa. E na sua casa, você vai pegar todo o cabelo que ficou lá no box do chuveiro, no chão, né? Faz um bolinho, bota na palma da mão e você vai fotografar. Ai, que bom que você pede pra fotografar, não pra levar no consultório. Algumas trazem a Na sacola. residência, eu lembro que a gente já recebeu. Muitos. Algumas trazem. Mas aí eu falo com eles assim, só que essas fotos têm que ser no mesmo intervalo de lavagem. Então, não adianta você fotografar pra mim com 3 dias de intervalo, com 1 dia de intervalo. Verdade. Então, eu falo com ela, padroniza. Se quiser, faz isso 2 vezes na semana. Aí, você cria uma pastinha sua com as datas das fotos e você vai voltar aí daqui a 2, 3 meses. Aí, quando ela volta, eu avalio. Uhum. Entendi. Que legal, uma escala visual. mesmo. Escala visual. E tema polêmico agora, hein? E os tratamentos de consultório? MMP. E os que
não tem evidência, né, já. E nem liberação de abismo. Exatamente, PRP, Tipo PRP. e soloterapia, gente. Já vi muito médico indicando, até como prevenção de Ai. queda. É verdade, né? Tem Eles têm protocolo. Tem Tem nome. protocolo pra prevenção, gente. Me E aí, ajuda, Alice? Alice. Ai, não. O que eu posso dizer? Não. A gente não tem evidência, entendeu? A pessoa tá tirando da cabeça dela. Não tem suporte, não tem Por exemplo, o evidência. PRP eu adoro explicar para os pacientes. É só para estudo. Não tem Ensaio operação. clínico no Brasil não dá para usar. E pode ser que, né, no futuro Tomara. próximo, às vezes, a gente Uhum. tem ali uma liberação, tem evidências robustas, mas não temos ainda. Gente, soloterapia não dá. Não dá. Não tem o que dizer. Não faz sentido, eu acho que O isso é- MMP até tem, né, evidência em alguns contextos, mas neste contexto, né, de eflúvio, não. Não. E o que me deixa brava, assim, é isso. É passar isso pro paciente, a ideia de que ele vai encurtar a queda. Uhum. Então, você faz isso aqui, esse procedimento, que sua queda vai passar logo. E voltando àquela associação do paciente, ele percebe a melhora, porque o eflúvio está em fase de melhora e ele associa isso ao procedimento ou ao suplemento, né? Exatamente. E eu acho que a escala visual ajuda muito, gente, o paciente com eflúvio. Uhum. Você Então, vai Eu deixar não tenho ela pra muito gente? hábito de pedir, Deixa. mas é realmente... porque ele se acalma. Aham. Ele já chega, tipo assim, doutora, eu tô melhorando, olha só a foto. Aí você faz o comparativo, é super bonitinho. Não, deixa na newsletter pra gente. Vou deixar. Beleza? Isso é com base naquela escala de Shedding. Tem da Antonella já descrito e do Sinclair. E aí você consegue usar. Tem lá pra cabelo fino, cabelo curto, médio e longo. Tá bom. Que aí você faz a correspondência, tipo, de número mesmo. de Nossa, é fio. verdade. É legal. Bem legal. E esse é do feminino, né? Mas daí você usa o cabelo curto pro masculino. Ai, masculino uma eu não coisa faço. assim? Masculino eu faço assim. E aí, fulano, passou a mão aqui no shampoo, veio cabelo? Aí ele fala, doutora, veio menos. Eu falei, então tá ótimo, já Legal. tá melhorando. Tá bom. Foi muito bom, Foi? muito explicativo, né? E Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho. O cafezinho de hoje vai ajudar muito, gente, o colega que atende paciente com eflúvio, porque eu sei que muita gente não gosta. Uhum. Quando vem o paciente de eflúvio, tem gente que já quer surtar, quer mandar o paciente embora. É difícil. Porque é um paciente que já, pô, Tá fragilizado. fragilizado, entendeu? E não dá pra falar, não tem o que fazer. E assim, eu sinto que a gente falta essa formação na nossa formação. Quais são as coisas acessórias que você pode orientar o paciente que vai ajudar a adesão ao tratamento, Cuidado também, né, desse cabelo. a ele se sentir acolhido Exato. e que não são necessariamente algo de prescrição, são orientações que nós dermatologistas a gente faz muito com protetor solar, Sim. com clareador, mas e com o cabelo, Como sabe que você pouco. faz? Então, eu explico pra ele o seguinte: olha, já não basta seu cabelo estar caindo, quebrando não pode. Então, a gente vai fazer toda essa abordagem pra evitar quebra, Tá, tá? E pra contornar o frizz dos cabelinhos que estão é nascendo. verdade. Então, vai ser uma abordagem direcionada pra isso. Tem um tipo de escova, por exemplo, que você orienta esses pacientes? Tem aquelas tipo raquete com a cerda flexível, Tá. tem a Tangle Teezer, tem da Rica, que é mais barata, pro paciente conseguir pentear e ter menos atrito, quebrar menos o fio, então eu acabo indicando. Legal. Secar o cabelo, tem alguma recomendação? Tem. Então eu peço principalmente as mulheres, né, pra comprar toalha de microfibra. Tem na Shopee, tem no Mercado Livre, É a Qual toalha que é que não seca, gente. Ai, aquela mas é pra cabelo. seca, seca, seca e não seca que espalha nada. água. Mas, Não, mas sabe que eu, né, como Você usa, cacheada, É. se eu seco com a toalha mesmo, aumenta o frizz do meu cabelo. Jura? eu também. Eu tenho as Aí toalhas. você usa de eu microfibra. uso. Tá. Eu comecei a usar pós-transição. Gente, faz diferença mesmo. Nossa, que legal. Faz E mesmo. aí tem tipo uma touquinha, assim, que aí você já faz assim. E aí ela não torce também com a toalha, que não pode. É verdade. Não pode, porque senão também pode dar quebra. Tá. Secador. Então, oriento morno, né? Torno ali 47 graus. A maioria não dá pra gente dosar, né? A temperatura. E aí ela vai fazer sempre em movimentação, né? Com o bico acoplador e mais ou menos 15 centímetros de distância. Trabalhar o braço. Vou fazer assim, ó. E o Dyson, Shark, esses secadores da moda? São legais. Sabe por quê, Rafa? Eles têm uma tecnologia que o fluxo de ar é tão intenso que
ele consegue se conectar com um sensor de temperatura. Então, o tempo todo, ele faz o controle de temperatura muito ali no bom. fluxo de ar. Mas isso pro jato, né? Porque aquelas funções, Não, tipo, mas também... escova até- rotatória também também, faz controle de Até, temperatura? você consegue fazer lá a dosagem. Ah, legal. Escova rotatória eu não libero. Porque é tipo uma chapinha. Ela É uma atração. ela é uma das piores, assim. Jura? Uma das piores. Eu falo, agora não, agora você não vai Uhum. usar. Porque é isso, ela faz, tipo, atração, Uhum. você ainda faz assim, enrola. É terrível aquele negócio pra cabelo, arrebenta mesmo. E Tá. água quente, gente, meu chuveiro fica no 45 graus. Menina, o meu também. Confissões dermatologistas aqui. Sério, faz Ai, bem? Não faz, Não mas... faz, mas... E a gente fica lá gastando verbo com os dermatite atópica, banho morno. Todo mundo aqui. Mas deve fazer mal também pro cabelo. É, e aí? Faz. Resseca. E pra quem tem dermatite seborreica é muito ruim também. Pode piorar a piora, né? irritação. No inverno sempre piora. É, exatamente. Uhum. E aí os penteados, alguma orientação? Evitar, né, aquela tração contínua. Como elas vão ter muito frizz inicialmente, eu oriento o uso da cerinha. Aquelas cerinhas pra, sabe? Sei. Pra moldar ali o penteado. Sabe qual que é a minha experiência com a cera? Às vezes eu tenho dificuldade de tirá-la depois no banho. Eu tenho que lavar o cabelo várias vezes, assim, sabe? Ela deixa resíduo, né? Deixa. Tem cera líquida. É bem legal, que não tem tanta fixação, assim. Interessante. Ela Tipo segura... um rímelzinho, né? Não, é um spray mesmo. Ah, é? legal. Isso nem Tem conheço. Takeune, a gente pode deixar na newsletter. Legal. Deixa pra Bem gente. legal. Beleza. E então, pro frizz, a cerinha, o rímel funciona também. Ajuda, um ou outro, né? Ele não tem... Não é super potente. não é super potente. Eu gosto de falar pra elas... Sabe o laque? O anti-laque? Ela passa assim, ó, no pente. E aí ela vem fazendo assim, ó. Só abaixando. Legal. Adorei. Então, por Deve deixar super estático. pouco resíduo, né? Não deixa nada. E abaixa o frizz. Não resseca, não tem problema nenhum. Eu acho que essas dicas faz com que a gente acolha, né, a paciente e ajude ela a passar de uma maneira mais tranquila, né, por essa fase. Eu dou um guia para as pacientes. Então, elas saem do consultório com um guia capilar. Uhum. E aí tem todas essas dicas. Eu coloco lá a rotininha de lavagem para elas. Então, sei lá, couro cabeludo oleoso, fio seco. Como que ela vai lavar? Inclusive vai estar na nossa newsletter, né? Vai estar. A newsletter tá muito boa, gente. E pra aquelas fibras capilares, sabe? Quando a gente tem uma falha ou outra, você usa? Super, uso super. Então, eu já falo com ela assim, ó, sua queda tá só no início. Tem chance de piorar, tem chance de ficar até uns 3 meses. Então, você precisa ter paciência, mas eu vou te ajudar a passar por essa fase. Então, é normal você ter aquela rarefação bitemporal. Pra gente contornar isso, tem a fibra capilar. Eu gosto muito da Ceviche. Posso até deixar o link aí, porque a Topic tá muito difícil de achar. Muito difícil. Os pacientes não estão encontrando e a Ceviche é ótima. Porque ela também é com a fibra natural. Porque tem umas aí da Shopee que é uma fibra muito sintética e fica ruim. Ela escorre com a chuva. Então, essa é legal. Que aí você tem um que é uma bombinha, que faz tipo assim, ó, com a fibra. Ou uma que é tipo um pozinho compacto. Então, ela vem, abre aqui e passa. Legal. Não obstrui. Importante. Não obstrui folículo. Tem bastante resistência à chuva, então pode pegar. Normalmente sai quando você tira mesmo, assim, ó, no chuveiro. E não causa irritação. E ela é super natural, né? Adorei. Então é legal. O pessoal podia comentar aqui embaixo. Se tem alguma outra dica, É né? verdade. Né? Às vezes tem coisa que a gente não isso- sabe. Adoro compartilhar essas dicas. Também. E eu sinto que a experiência do paciente muda no consultório. Ele fala, gente, eu nem esperava receber essas orientações. E para Ele nós se dermatologistas. sente acolhido, ele sente que a gente se importa com ele. Exato. Quando ela pega aquele guia, gente, ela fica tão feliz. Uhum. E elas voltam assim, doutora, foi exatamente o que você falou, mas eu fiz isso aqui, foi ótimo. Ih, o berçário tá de vento e Berçário. polpa. Gente, eu não aguento. Eu falei isso aí, minha filha. Boa. Arrasou. Muito obrigada, Alice. Obrigada, Dicas cabeluda. Dicas Muito obrigada. valiosas. Vai estar tudo na nossa newsletter, né? Todas as dicas. Isso. Né? Link da Inclusive, esse papel, né, que você dá É. aí, né, educativo ali para paciente, No você guia vai da deixar pra paciente. gente. Mas eu acho que é importante as pessoas comentarem
curtirem aqui, compartilharem, né? Eu acho que esse episódio pode compartilhar qualquer pessoa que tá usando, Com gente. certeza. Um Sim, Com anti-obesidade, certeza. Amigas endócrinos, nutrólogos. O pessoal precisa também saber orientar e até quando encaminhar pra gente, Exato. né? É isso. E também, gente, pra valorizar o trabalho aqui, porque dá trabalho. Valorize. É Muito isso. obrigada, é isso. Até o próximo Até o atualiza. próximo. Até, gente.